Então, boa noite, Adriana. Boa noite, Muito Cristina. obrigada. Muito obrigada por você ter aceito o convite de vir conversar conosco aqui mais uma vez Uhum. sobre assuntos que interessam ao universo feminino. E eu queria, primeiramente, que você falasse assim um pouco de você, quem é você, porque tem muitas pessoas aqui que ainda não te conhecem, mas também tem muitas pessoas aqui que já te Me conhecem. conhece. Então, fale um pouquinho de você. É. Primeiro, boa noite, Cristina. Boa noite a todos que estão aí, a todas, né, que estão nos assistindo, né? E te agradecer de novo pelo convite, né, de estar aqui conversando novamente. Acho que é um assunto muito importante. Bom, para quem não me conhece, eu sou Adriana Kelmer, né? Sou psiquiatra. É, sou preceptora da residência de psiquiatria aqui de Juiz de Fora, e hoje eu tenho também uma clínica, que é uma clínica de tratamento integrativo, né? A gente trabalha com educador físico, nutricionista, psicólogo, além dos psiquiatras aqui na clínica, né? E a gente faz uma abordagem aí mais voltada para o estilo de vida, né? E utilizando conceitos da psiquiatria nutricional também, e que tem muito a ver com o que a gente vai estar conversando aqui hoje. Sim. Pois é, esse assunto da ligação, da conexão entre o intestino e o cérebro é um assunto relativamente novo, pelo menos assim, chegou para nós aqui no Brasil há pouco tempo, então a gente ainda há muita desinformação, desconhecimento Uhum. desse tema. Então, o objetivo, assim, minha ideia de trazê-lo aqui é que você nos introduzisse no assunto e nos esclarecesse como é que é essa coisa de intestino e cérebro, como que a gente ia imaginar, né, que o intestino tem alguma coisa a ver com a nossa saúde emocional, é a última coisa que a gente pensa que tem a ver com a nossa saúde mental, né? Uhum. Então, dá uma introduzida no tema aí para nós. Uhum. Então, na verdade, assim, os estudos são tanto quanto recentes, né? As últimas décadas aí começaram a surgir estudos mesmo sobre o eixo intestino-cérebro. Mas se a gente parar para pensar, a gente já sabe dessa ligação há muito tempo. Porque, assim, quem nunca ficou nervosa diante de determinada situação e acabou sentindo ali uma dorzinha de barriga, né? Às vezes chega a ter até quadros de diarreia mesmo, né? Nas vésperas, por exemplo, de provas, né? Ou alguma outra situação aí que provoca, né? Uma ansiedade maior. E o contrário também, né? Que às vezes a gente come alguma coisa, não se sente bem, e aí depois fica no outro dia ali com dor de cabeça, né? Às vezes até de mau humor mesmo. Então, assim, essa percepção de que cérebro e intestino têm alguma relação já vem de muito tempo. E eu até te Sim, falo, né, Cristina, até pensando hoje, assim, na hora, né, pensando nas coisas que eu ia falar, eu até lembrei de uma trajetória minha, porque, assim, na faculdade, eu já me interessava muito pelas doenças psicossomáticas, né? Depois, quando eu fui estudar psicanálise, né, eu gostava, sempre gostei muito do tema das pulsões, que é um conceito de Freud que fica ali, né, que faz essa ligação entre o psíquico e o somático, né? Depois, quando eu entrei no HU para trabalhar com a residência lá, eu acabei criando também um ambulatório de interconsulta, onde a gente trata dessa ligação entre transtornos mentais e doenças clínicas, né? E acabei chegando aí, nos últimos 5 anos, eu comecei a estudar um pouquinho essa parte do intestino, do eixo intestino-cérebro, né? Muito a partir da própria Covid mesmo, né? Porque ali alguns estudos trazendo alguns conceitos de desbiose que eu vou falar aí, e aí isso foi me levando a outros estudos, e hoje eu acho que esses estudos sobre o eixo intestino-cérebro acabam trazendo aí explicações para muitos desses outros temas aí que já faziam parte dos meus estudos, né? sim. É um outro olhar para a pessoa, né, para o Sim. cliente que está ali na sua frente, né? É Uhum. um olhar mais ampliado, um olhar mais global, não é isso? Isso, isso. Mas aí, assim, afinal, né, o que que é, no final das contas, esse eixo intestino-cérebro, né? A gente fala, na verdade, que há uma ligação de mão dupla mesmo, do intestino para o cérebro e do cérebro para o intestino. Um influencia o outro, né? E quando a gente pensa no intestino, a gente fala, na verdade, esse eixo de uma forma até ampliada, né? Que a gente fala do eixo microbiota, intestino-cérebro. Porque a microbiota, que antigamente a gente falava muito a flora intestinal, né? Diz respeito a esses micro-organismos que fazem parte do nosso, no caso da microbiota intestinal, que fazem parte ali do intestino. E esses Sim, micro-organismos, né, principalmente as bactérias, né, são muito importantes, assim, porque produzem metabólitos, né, que são aí substâncias que vão circular no nosso corpo como um todo e vão ter influência numa série de outros sistemas, né? Então, às vezes a gente fala até
de bactérias boas e bactérias ruins, né? Do que a gente está querendo falar, na verdade? Do que resulta dessas bactérias, né? Quando a gente fala de bactérias ruins, a gente está falando de um grupo de bactérias que libera componentes, né, da estrutura dessas bactérias que, quando caem na corrente sanguínea, eles estimulam o nosso sistema imunológico a fazer uma resposta inflamatória, tá? Na verdade, né, quando a gente tem essas bactérias em equilíbrio, vamos colocar assim, as bactérias boas, bactérias ruins, em equilíbrio no nosso intestino, não tem problema nenhum. O problema é quando acontece um desequilíbrio. E aí você acaba, né, de repente, tendo uma quantidade de bactérias ruins numa uma quantidade maior, né? E aí elas vão produzir essas substâncias que são inflamatórias, né? E isso vai repercutir no nosso corpo todo. E chegando ao cérebro, a gente tem neuroinflamação. A mesma inflamação que está no corpo, e essa inflamação é uma inflamação que a gente fala, uma inflamação sistêmica, subclínica, quer dizer, não tem sintoma, né? Não é aparente, não é aparente, não está clara, né? Subclínica, ela é crônica, né, quer dizer, a longo prazo, e é de baixo grau. É diferente de quando você, de repente, até se você tiver uma inflamação numa articulação, logo aquilo ali vai inchar, vai ficar vermelho, vai ficar quente, você logo percebe. Essa inflamação que fica, né, sistêmica, aí a gente não vai percebendo, mas ela vai tendo efeito no nosso corpo todo. E atingindo o cérebro, é o que eu falei, é a neuroinflamação. E essa neuroinflamação, uma das consequências é justamente a redução, o comprometimento dos neurotransmissores. E daí vem uma série de sintomas por causa disso, né? Mas eu falei das bactérias ruins, né? Que na verdade, assim, essa inflamação, ela começa no intestino. E aí, o resultado é um aumento da permeabilidade, porque o intestino, ele tem uma parede que impede daquilo que faz mal pra gente, que aquilo ultrapasse ali, porque cai na corrente sanguínea. Mas quando essa permeabilidade aumenta, as coisas vão caindo mais na corrente sanguínea, vão, né? E por serem ali, vamos colocar assim, objeto estranho, né? Aquilo vai estimulando o sistema imune e vai aumentando a inflamação, tá? E a consequência é isso, né? São as doenças que vão vir daí, e isso está muito relacionado, que a gente chama das doenças crônicas não transmissíveis, né? Isso tem relação com diabetes, com hipertensão, tá? No caso, falando mais, né, da área neuro, com doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, o Parkinson, tá? E na área da psiquiatria, né, os maiores estudos estão aí envolvendo a depressão, mas está associado também à ansiedade, à insônia. Tem estudos com pacientes bipolares, pacientes esquizofrênicos, tá? Mas aí, né, eu falei, voltando, né, porque eu comecei a falar, eu estava falando das bactérias ruins, mas a gente tem também as bactérias que produzem substâncias boas, que são anti-inflamatórias, né, e que vão estimular no nosso cérebro a produção também de produtos bons para o nosso cérebro, tá? Uma das coisas, né, que a gente escuta falar, de vez em quando, assim, que o intestino é o segundo cérebro, né? A gente escuta muito essa frase aí. É porque o intestino, ele tem um sistema nervoso próprio, tá? Ele tem fascinante. Eu acho isso fascinante. Sistema nervoso entérico, né? Então, assim, e lá ele tem uma produção grande de neurotransmissores, tá? Acho que são mais de 30 neurotransmissores, alguma coisa assim. O intestino produz também hormônios, tá? Tudo isso vai ter efeitos aí no nosso corpo todo, inclusive no cérebro. Com relação a esses neurotransmissores, a gente escuta também falar, né, e é isso mesmo, 90% da serotonina, que é um dos neurotransmissores que a gente tem e que estão aí envolvidos, né, na depressão e ansiedade, 90% da serotonina é produzida no intestino. Só que não é essa serotonina que vai lá para o cérebro para agir nos nossos, no caso, nos nossos neurônios ali. O que acontece é que nessa comunicação do eixo intestino-cérebro, existe como que uma mensagem daquilo que está acontecendo no intestino para o nosso cérebro. Existe um nervo, que é o nervo vago, que faz também essa conexão, né? Então, quando, de repente, você tem um estímulo do nervo vago, daquilo que está sendo produzido no intestino, você está estimulando o nervo vago. Isso vai comunicar com o nosso cérebro, tá? E aí, o inverso também acontece, porque eu falei até agora do que acontece de baixo para cima, né? Mas e o que acontece de cima para baixo, né? Quando a gente está muito estressado, a gente também vai interferir nessa microbiota. E aí, uma das coisas eu falei lá, né, atrás, né, quando tem esse desequilíbrio, que a gente chama de disbiose, um dos resultados do estresse é essa desbiose. Então você entende que vai entrar numa cascata, né? Você está estressado, vai alterar. Porque aí, o que acontece no estresse, né? O estresse altera até a vontade de comer. O que a gente quer comer geralmente? É doce, né? São coisas mais saborosas. Aí a gente cai muito nos alimentos ultraprocessados, né?
E esses Chocolate. alimentos, e esses alimentos, né, eles têm componentes ali, aditivos, né, que também ajudam nessa inflamação, né, além, né, por conta até dessa desbiose que causam, né. É, Então é isso. Mas não é só isso também não, Cristina, assim, o sedentarismo altera, né, a microbiota, tá? Alterações do sono podem alterar, tá? Então, assim, é importante, o mais importante é que a gente tenha um estilo de vida saudável, né? é, E aí, no caso, principalmente a dieta. Porque se a gente tem uma dieta, como eu falei, né, rica em alimentos ultraprocessados, a gente vai estar dando alimento para essas bactérias ruins, né? sim, muita química, né? Esses ultraprocessados têm muitas coisas artificiais, não é isso? Muita Sim, química. sim. Então, não é comida de verdade, vamos dizer assim, É, é produto alimentício. isso mesmo. Porque alimento, né, é o quanto mais natural possível, né? Então, assim, ter uma dieta rica em fibras, né, com verduras, legumes, frutas, isso é uma dieta muito favorável para o nosso cérebro, para o funcionamento do cérebro. E hoje, assim, Então, só para você ter uma ideia, né, tem estudos que mostram perfis de microbiota característicos, assim, de quadros depressivos, de quadros ansiosos, tipo um tá? padrão, existe um É, padrão de microbiota para cada patologia, digamos é assim. mais frequente, né? Como assim, você tem um excesso de determinados grupos de bactérias e até uma redução de outras bactérias em quadros depressivos, né? Em quadros ansiosos. Sim, entendi. Então, isso tem a ver com mudança de estilo de vida, Sim, né? Com sim, uma transformação geral na vida da pessoa, é, é isso mesmo. Né? né? As pessoas que, né, vivem aí uma vida sedentária, né, com alimentação inadequada, a gente vê muito isso, até eu te falei, né, do nosso ambulatório lá, que é um ambulatório de interconsulta, os pacientes chegam muito com transtornos mentais e diversas outras doenças crônicas. Então, assim, muito provavelmente, na base dessas doenças, tudo isso que a gente conversou aqui está presente, né? É o Sim. sedentarismo, o estresse, né? É uma alimentação inadequada, né? É Uhum. muitas vezes o uso de cigarro, de bebida, né? Uma, Hum. uma vida, uma vida social também que não, às vezes não é muito adequada, né? Às vezes a pessoa não tem um convívio social muito positivo, tá? Então, assim, tudo isso vai interferir, né? Vai ter interferência na nossa microbiota também, né? Como Sim. tem determinados usos de medicamentos, né? Por exemplo, se você usa antibiótico com muita frequência, é muito comum causar desbiose, O né? antibiótico, Sim, ele interfere na microbiota, na então, microbiota. negativamente, Uhum, né? é, Negativamente. É, então, às vezes eu falo com as minhas clientes essa frase, gente, não tem mágica, não tem pó de pirlim-pim-pim, né? Se você quer ter uma mudança de vida, se você quer ter um ajustamento emocional, você tem que olhar para a sua vida toda, você uhum, tem que olhar para tudo, uhum, tudo que envolve a sua vida, como você está dizendo aí, olhar para o social, tem que olhar para o físico, tem que olhar para o mental, tem que olhar para o espiritual uhum. também, né? Porque é um trabalho conjunto, é um trabalho grande, é um trabalho de todas as áreas. Então, não adianta a pessoa, por exemplo, ir lá tomar um remédio para depressão, assim, eu reconheço a importância da medicação, reconheço que é necessário, mas você depositar toda a sua esperança, toda a sua perspectiva de cura somente em cima do remédio, sem mexer nas outras áreas da sua vida, aí que eu falo que não é mágica, Uhum, o remédio uhum, não vai fazer uhum. mágica. Nem a terapia sozinha vai fazer Sim, mágica. sim. Você, com o medicamento, né, Cristina, a gente consegue alcançar a resposta imediata que a gente precisa, o alívio mais rápido, né? Mas a Sair gente da sabe crise, que ele. Oi? sair da crise, né? Isso, exatamente. Não dá para a gente, né, deixar um quadro que a gente percebe que está trazendo ali limitações para o paciente e a gente, né, deixar isso evoluindo. Não, o remédio tem o seu lugar. Mas o problema é que se a gente fica limitado ao remédio, né, a gente não vai atrás das causas desse, É, desse quadro do paciente, né? Então, é até por conta disso, né, que eu resolvi abrir a clínica, né, de ter esses profissionais trabalhando comigo, porque assim, o objetivo nosso é justamente ampliar esse tratamento, né, que a gente possa oferecer para o paciente não só o alívio dos sintomas, como a mudança mesmo, né, a partir da mudança do estilo de vida, uma mudança de bem-estar na vida desse paciente, né, e que ele não tenha mais quadros, seja de depressão, de ansiedade, ou se tiver, que sejam quadros mais leves, que a gente consiga contornar de outras formas, né? Então, assim, porque a gente percebe isso, que a mudança do estilo de vida, né, ela traz um resultado muito positivo
a saúde como um todo, né? Não é só a saúde mental, é a saúde do corpo também. E isso vai refletir em todas as áreas da vida da pessoa. Como, por exemplo, na área social, no trabalho, no relacionamento, por exemplo, familiar, no relacionamento amoroso, no relacionamento de amizade. Quando a pessoa vai se curando, vai melhorando, isso transborda, isso vai afetar todos que estão ao redor, né? Sim. E tem uma coisa, Cristina, até que eu esqueci de falar também, né? Porque a gente está falando aqui, seu público é de mulheres, né? Então, assim, uma das coisas, porque nós mulheres, né, passamos a vida sofrendo com variações hormonais, né? Nós passamos pelo ciclo aí menstrual, todo mês são alterações e tudo, e essas alterações também têm efeito na nossa microbiota, né? Também tem efeito, na verdade, sim, tem efeito no nosso corpo como um todo, mas às vezes, né, quando uma mulher tem um quadro de TPM muito intensos, isso também pode estar relacionado com desbiose, né? É achado, hein? Né? E menopausa também. Dá o que pensar isso. Sim. Tanta mulher sofrendo, às vezes, com TPMs, assim, com sintomas muito intensos, muito difíceis, muito dolorosos. E, às vezes tem TPM que dá até divórcio, né? Dá rompimento de relacionamento, de amizade. E, às vezes, uma intervenção na alimentação, na microbiota, vai aliviar esse estresse da TPM na vida mental da mulher, né? Que é só um dos estresses que a gente passa, né? Porque, assim, não que os homens não sejam estressados, às vezes são muito estressados, mas, assim, a mulher está o tempo todo, né, envolvida com questões familiares, profissionais, né? Não é fácil, né, Cristina? Então, também tem esse fator estressante. Então, assim, são muitas coisas que vão somando, e não é à toa que os transtornos mentais são mais frequentes em mulheres do que em homens, né? De depressão, de ansiedade, são mais frequentes em mulheres. Estatisticamente, as mulheres são mais afetadas, né? Sim. Não sei se você viu esse mês de março, acho que foi dia 10 de março, saiu uma reportagem no G1 falando do aumento absurdo dos afastamentos de trabalho por conta de doenças emocionais. Sim. Eu até publiquei eu fiz um post no meu Instagram, Cristina, depois se você quiser, você dá uma olhadinha lá. E depois eu quero até escrever, também colocar no blog da clínica lá, porque o meu tema, minha dissertação de mestrado, foi em cima disso, de incapacidade laborativa por transtornos mentais. E na época em que eu fiz o estudo, né, que eu fiz o estudo só aqui em Juiz de Fora, os transtornos mentais estavam em terceiro lugar, né? E hoje você vê, né, tá quase 500 mil de afastamentos por transtornos mentais. É assustador. E lá tá destacando que desses afastamentos aí, dessa estatística aí, as mais afetadas são as mulheres. Sim. Né? Então, assim, a coisa estoura na mão da mulher. E os quadros mais frequentes lá são também ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. Os quadros que mais as queixas justificam o afastamento. É preocupante isso, né? É muito preocupante, né? E a gente vê também a questão, assim, do imediatismo, né, Adriana? Porque as pessoas, de modo geral, hoje são com muita pressa. Elas querem soluções rápidas. Elas querem soluções para ontem. E muitas vezes essa mudança de estilo de vida, muitas vezes não, é geral. A mudança de estilo de vida é um processo. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Né? Você percebe isso também no seu trato lá clínico? Sim, com certeza. Inclusive, hoje a gente está fazendo um podcast, né? Às segundas-feiras a gente lança os episódios. O episódio de hoje vai falar justamente sobre mudança de hábitos. E a gente vai falar muito dessa dificuldade, né? Porque, assim, mudar de hábito não é uma coisa que eu resolvo de um dia para o outro. Né? Mudança de hábito é um processo. E um processo que a gente vai encontrar pedras no caminho, que a gente vai, de repente, até pensar em desistir. A gente vai falhar, né? Mas se a gente estiver, Cristina, com um acompanhamento adequado, a gente consegue vencer essas etapas e alcançar a mudança necessária, né? E o que a gente pensa é o seguinte: se a gente está procurando algo, se a gente está procurando uma mudança, né, que vai fazer bem para a gente, né, que vai melhorar a nossa saúde, a gente precisa investir nisso, né? E pensar que essa mudança, ela vai se sustentar ao longo do tempo justamente pelos resultados que ela vai trazer, né? Igual assim, até na divulgação você colocou lá que a gente pedala e tudo, né? A gente não pedalou a vida inteira, né? Houve um momento em que a gente, inclusive eu conto a história disso lá nesse episódio de hoje, como que a bike entrou aí na minha vida, né? E durante muito tempo eu fui uma pessoa sedentária, né? Eu não gostava de fazer atividade física. Mas hoje eu não vivo mais sem atividade física. Isso aí é a falta que ela me faz. Né? Então, assim, se as pessoas conseguirem
ter essa experiência, suportar o tempo da mudança, as prováveis falhas, né? Eles vão chegar nesse ponto também e vão querer manter a mudança, né? E isso vale tanto para exercício quanto para dieta, né? Porque quando a gente começa a se alimentar de uma outra forma também, isso começa a trazer um bem-estar tão grande para a gente que depois a gente não quer saber. Tudo bem, você, né, fugir da dieta de vez em quando, né? Comer um chocolate, uma pizza, qualquer coisa. Tudo bem, não tem problema. O problema é quando isso é dia a dia da pessoa, né? Todo começo, acho que o começo ele é difícil. Sim. Às vezes ele é penoso, é sofrido, porque às vezes as mudanças são tem mudanças assim, são muito radicais, né? Uhum. Você sair da inércia, por exemplo, na questão do exercício físico, você sair da inércia para o exercício, uma pessoa que é sedentária, tem digamos assim, um sofrimento inicial, até você acostumar o seu corpo com aquela atividade física. Na alimentação, a mesma coisa. Você tem que renunciar a coisas que você come regularmente, gostosas, fáceis de preparar, que já vem tudo pronto, é só você esquentar no micro-ondas. Mas aí, Cristina, que entra... É penoso no início. Mas aí é que entra o papel do profissional. Porque do acompanhamento. Ninguém vai mudar o estilo de vida de um dia para o outro. E ninguém vai fazer essa mudança de forma intensa e rápida. Tudo vai ser no seu tempo, né? Então, assim, muitas vezes, uma dieta que precisa ser modificada, por exemplo, ela não vai se basear naquilo que eu vou tirar. Ela vai se basear naquilo que eu vou colocar. Porque pensa comigo, alguém que não come verdura, legume, fruta, se conseguir começar a comer o que ele está comendo que não é adequado, a gente deixa para um segundo momento. A gente já entra com algo que vai fazer bem, para depois tirar o que faz mal, né? Sim, é gradual, né? Isso. E o exercício físico é a mesma coisa, né? Às vezes você orienta o paciente a fazer, não faz nada, né? Orienta ele a fazer uma caminhada de 10 minutos, é pouco. Mas para quem não faz nada, né? Então, olha, durante uma semana, 10 minutos. Na semana que vem, 15, depois 20, e aí vai aumentando. E aí a mudança vai acontecendo, né? Sim, Mas aqui você ia falar agora há pouco a respeito da mulher menopausada. Quando a gente estava falando do ciclo, da TPM, você já ia falar, eu te interrompi. O que você ia falar? Pela questão hormonal também, né? Porque aí a microbiota tem uma interferência nisso também. Porque às vezes está fazendo até a reposição hormonal e não está tendo uma resposta satisfatória. Isso pode ter a ver com a microbiota também. Tá? Eu não quero ficar entrando muito em detalhe aqui para não ficar falando nomes técnicos, essa coisa. Mas existe uma parte, né, da microbiota ali que tem a ver com estrogênio, por exemplo, né, e que se a gente não tiver as bactérias adequadas, né, vamos dizer assim, o caminho que o estrogênio tem que percorrer no intestino não é satisfatório. E aí a gente perde o efeito dele. Deu para entender? Entendi. Né? Tem uma relação com o trânsito do estrogênio. Isso, seria o metabolismo, na verdade, né? Então, assim, tá tudo interligado. Isso significa que os sintomas da menopausa, ou mais intensos ou menos intensos, também estão relacionados, então, à microbiota, está saudável ou não. Podem estar associados, né? A gente tenta evitar essa coisa de causa, né? Causa e efeito, Cristina, porque tudo está muito em estudo ainda, né? Então, assim, o que a gente percebe são associações, como eu te falei, né? De determinados perfis da microbiota que estão associados a determinados quadros psiquiátricos, a gente percebe a associação, né? E a gente não fala em causalidade. Sim. Viu? São possibilidades. Isso. E, na verdade, assim, as causas dos transtornos mentais, elas são diversas, né? Até questões sociais, questões emocionais, a história de vida da pessoa, né? Tudo isso também. Fora questões genéticas, né? Que a gente também não descarta, né? Pelo contrário. Um conjunto de coisas, né? Um conjunto de fatores. Isso. E, assim, o que você poderia dizer para as mulheres, né? No sentido, assim, de melhorar a sua saúde intestinal, de cuidar dessa microbiota? Você tem, assim, alguma sugestão, alguma dica, alguma orientação para nós? Bom, então, assim, a orientação, ela vai cair muito nos pilares mesmo da medicina do estilo de vida, né? A gente procurar aí, controlar melhor esse estresse, né? Às vezes procurar algumas técnicas de relaxamento, tá? Fazer uma dieta. Fique esperta, por favor, de anotar. O primeiro fator que ela está colocando é o estresse, né? Primeiro fator, exato.
fazer uma dieta mais adequada, né? O que a gente fala muito, a gente brinca muito isso, né? É descascar mais e desembalar menos, né? Então, assim, eu falo isso também, descasque mais e e desembale desembale menos. menos. É. Porque isso, assim, você consegue... Porque as pessoas costumam falar muito, né, Cristina, assim, em alimento anti-inflamatório. Não existe alimento anti-inflamatório. Existe um conjunto de alimentos, né, que você pode olhar ali que a dieta tem um perfil anti-inflamatório, né? Sim. Então, assim, o que vai ter mais nessa dieta? Mais legume, mais verdura, fruta, carne, mas em pouca quantidade, né? Sim. Procurar ter sempre produtos mais naturais mesmo, tá? E assim, Sim. um fator aí que eu não falei da dieta, mas que é muito importante, água. Beber bastante água, né? A gente vê que ainda tem pessoas que bebem muito pouca água ao longo do dia. Então, assim, o terceiro ponto é sair do sedentarismo, né? E quando a gente fala sair do sedentarismo, não significa necessariamente estar fazendo um exercício físico, porque a gente faz uma diferenciação, né, entre exercício físico e atividade física. Atividade física é tudo aquilo que coloca o corpo em movimento, né? O exercício físico já é algo mais estruturado. Geralmente você faz isso, né, com auxílio de algum profissional, ou mesmo a gente, né, quando a gente sai aí para pedalar, a gente está fazendo um exercício físico, né? Mas assim, colocar o corpo em movimento. Não adianta, por exemplo, né, a pessoa ir na academia 2 vezes por semana e o resto da semana ter uma vida extremamente sedentária, não faz nada, né? Então, assim, o máximo que puder, né, caminhar, vai subir, vai chegar em casa, minha casa tem elevador, tudo bem, sobe de escada. Deixa o elevador para aquele dia que está carregando muita coisa, que não dá para subir mesmo de escada, né? Mas no dia a dia, procurar movimentar mais o corpo. Toda oportunidade que tiver, fazer um movimento. Como eu disse antes, né? Tentar não usar aí bebida alcoólica e cigarro, né? Outras drogas a gente nem precisa falar. Ter esse convívio social, né? Como a gente já falou, procurar ter um convívio social adequado, evitar o isolamento mesmo social. Tá me faltando o pilar do sono, né? A gente procurar ter um sono adequado. E aí a questão do sono também. Quanta gente negligencia o sono, né, Adriana? Sim. A gente vive numa sociedade, né, que tem uma cobrança muito grande de produtividade, e fica parecendo que sono não é importante, né? E eu costumo falar muito com os meus pacientes, Cristina, que dormir não é deitar e acordar. A gente, para dormir bem, a gente tem que passar pelas fases do sono de forma adequada, né? E isso, às vezes, a pessoa acha que dormir é tomar um remédio para desmontar ali e acordar no dia seguinte. Apagar e acordar no dia seguinte. Então, assim, o remédio, ele vai te sedar, para você passar uma noite, não passar uma noite em claro, né? Mas ele não tá te dando uma noite bem dormida. Tanto é que muitas vezes os pacientes tomam um remédio, dormem e acordam no dia seguinte cansados. Se você acorda cansada, é sinal de que você não tá dormindo bem, né? Esse é um alerta importante, né? A pessoa acorda com a sensação de que não descansou. Um pouco passado com baixa energia, né? É um alerta de que as noites de sono não estão sendo suficientes. Isso, exatamente. Aí tem que ver, porque às vezes a pessoa também não faz uma higiene do sono adequada, né? Vai dormir, tá com o celular na mão, né? Ou tá assistindo televisão. Tudo isso vai atrapalhando o sono. Às vezes alimenta muito à noite, né? Come muito perto da hora de dormir. Então, tudo isso interfere, tá? E a gente fala muito também o seguinte, que assim, aquilo que você faz durante o dia vai interferir na sua noite. Se você passa um dia deitado no sofá, você não tem como dormir bem à noite. Né? O corpo vai refletir na noite, né? Sim. E aí tem um sétimo pilar, porque algumas escolas de medicina do estilo de vida já falam de um sétimo pilar da saúde, que é o que você citou aí agora há pouco, a espiritualidade, né? Que é também muito importante, né? E que é uma fonte, você vê assim, até de um bom convívio social, né? É uma fonte, às vezes, até de relaxamento, né? Quando você vai para uma oração ali, junto com as pessoas, de alguma forma aquilo ali também é um meio de provocar um relaxamento no corpo da gente, né? Tem benefícios. Mas não só por isso, né? Tem benefícios, verdade. Então, é interessante a parte espiritual, né? Exercitar a fé. É interessante, eu acho, clarear aqui para as pessoas que nós não estamos falando de uma religião. Quando a gente fala em espiritualidade, é muito mais amplo do que simplesmente uma religião. Envolve contato com a natureza, contemplação, autoconhecimento, oração. Envolve a religião também, né, Cristina? Envolve a religião também, mas a gente não está falando só de religião. Né? Envolve a religião também, a fé da pessoa, seja ela qual for. Né? Mas é uma coisa ampla.
E aí eu acho que a última dica que eu posso deixar, né, é que assim, quem tiver dificuldade para colocar tudo isso em prática, né, pode procurar por nós aqui na VitaSoul, Uhum. né? Quem quiser até seguir a gente aí no Instagram, a gente costuma postar algumas dicas também, né, de bem-estar em relação ao estilo de vida. É arroba VitaSoul, VitaSoul. Peraí, Você deixa eu quer ver que se eu eu, consigo eu, escrever. eu coloque aqui? Eu ponho aqui. Eu quero. Você põe aí? Pô, eu vou pôr aqui então. Põe aí no comentário. Aí, ó. Oi? Ah, e já tem uma pessoa aí também. Isso, arroba vitasoul.clínica. Isso. Sigam lá, gente, a página da clínica da doutora Adriana Kelmer e sigam a doutora Adriana Kelmer também, né? Peraí, que tem uns comentários aqui interessantes, Adriana. A pessoa, que eu não tenho o primeiro nome, Matos1662, Uhum. disse assim, verdade, remédio é exatamente isso, insônia. Talvez ela esteja querendo dizer que só tomar o remédio, como você disse, a pessoa só apaga e acorda no dia seguinte, mas não é um sono satisfatório, Um não sono sei. reparador, exatamente. É. E aqui a Renata Sixel, boa noite, gostaria que comentasse sobre o uso de probióticos. Então, probiótico a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque às vezes as pessoas acham que resolver a desbiose é usar o probiótico. O probiótico é a última coisa que a gente vai utilizar, tá? Bom esclarecer isso, é bom esclarecer isso. A primeira conduta que a gente tem é em cima da dieta, né? Vamos melhorar a dieta do paciente. Depois a gente vai para todos esses pilares aí que eu falei até agora. Se mudando tudo isso, a gente percebe que não houve uma melhora, talvez seja a hora de entrar com um probiótico. Antes do probiótico, a gente pensa até no que a gente chama de pré-biótico. E o pré-biótico está muito na dieta, né? O que é o pré-biótico? É o alimento das bactérias. E aí a gente vai dar um prebiótico que seja alimento das bactérias boas. Fortalecer elas, né, para É, nutrir elas. então, às vezes, então não precisa, às vezes, do probiótico. Porque o probiótico, o que é? São bactérias que a gente são, geralmente, a gente vai colocar bactéria boa para poder haver um aumento do número dessas bactérias boas e melhorar o nosso quadro de desbiose. O problema é que quando a gente para de tomar esse probiótico, se a gente não tiver feito as outras medidas, vai voltar tudo ao que era antes. Entendeu? E não dá pra gente ficar, ninguém pode ficar tomando probiótico a vida toda. Sim, daí também a importância do acompanhamento profissional, Sim, né, Adriana? sim, sim. Porque tem muita coisa aí na internet, muita gente recomendando muita coisa, Sim. mas é arriscado a pessoa ficar acompanhando essas dicas de internet que não tem fundamentação científica, não tem. Você está entendendo o que eu estou Sim, dizendo, né? sim, eu sei. Muita informação ruim na internet, Uhum. como também tem muita Sim, informação boa. A gente sim. tem que Tem que aprender aprender a a filtrar, né? separar, Uhum, encontrar as informações de boa qualidade, uhum, né? A Vera dizendo, eu e minha bicicleta. Vou seguir, adoro acompanhar esse tipo de conteúdo. uhum. Ótimo, beleza. Olha lá, a Janice também falando, vou seguir também. A Matos 1662, intestino e absorção de vitaminas. Uhum. Sim. Se a microbiota não estiver em equilíbrio, a gente vai ter alteração de absorção de nutrientes também, tá? As bactérias são importantes, inclusive, para a produção de vitaminas. Então, assim, se a gente tem desbiose, a gente vai tendo prejuízo de tudo. E às vezes, Cristina, a gente faz exames, né, nos pacientes e a gente percebe isso, essas alterações dos nutrientes mesmo. Quer dizer, se as bactérias contribuem para a formação de vitaminas, essas bactérias realmente são as bactérias do bem, né? É, E tem que ser bem tratadas. sim, sim. A Renata está dizendo, parabéns, ótimo conteúdo. Ana Maria falando, os chás me ajudam muito na regulação do intestino e do sono. Uhum. Procede isso? Eu acho que vai depender do chá, né? Ela deve, provavelmente ela está usando os chás adequados, Está dando né? resultado, né? Uhum. É, a Antonella está dizendo, eu adorei essa aula. A Vera, eu e minha bicicleta é a Vera. Ah, Só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês. Tenho síndrome do intestino irritável e o assunto foi totalmente pertinente para mim. Muito obrigada pelo excelente conteúdo. uhum. Isso é outra É, coisa, né? Essa síndrome do intestino irritável, né? sim, e a síndrome do intestino irritável é uma né, dos quadros que a gente usa muito até para exemplificar essa relação do intestino com o cérebro, que tá muito relacionado mesmo. Então, vale a pena a Vera pesquisar isso, não é, Sim, Adriana? sim. Essa questão do intestino, né? Verdade. Então, gente, nós já estamos realmente aqui com o nosso horário vencido, né?
não quero ocupar muito a Adriana. Ela já deu uma boa colaboração, já fez uma aula espetacular para a gente hoje, um bate-papo excelente, e deu para a gente ampliar o nosso conhecimento a respeito desse assunto do intestino, conexão intestino e cérebro. Então, agora nós precisamos aprender a cuidar melhor do nosso estilo de vida, daquilo que a gente come, do intestino, do que está entrando, né, no nosso organismo, o que a gente está colocando para dentro. Tá? Avaliar mais isso, certo? Só um detalhe, viu, Cristina? Porque assim, eu tentei trazer da forma mais simples possível, né, para que todo mundo pudesse entender um pouco, mas essa área, né, ela é bem complexa, tá? Envolve muitos nomes, muitas vias metabólicas, tá? Mas assim, eu acho que deu para trazer, e na verdade não foi uma aula, foi um bate-papo, né? Um bate-papo, bem tranquilo. E a gente tem a clareza, Adriana, que uma live dessa de 40 minutos não vai esgotar o tema, é só uma pincelada, uma introdução ao assunto, né? Tem muito mais coisas para falar, tem muito mais, como você disse aí, muitos fatores envolvidos, muita coisa técnica, né? E você trouxe de uma forma mais leiga para nós entendermos, para todas nós entendermos, e a gente se inteirar do assunto de uma forma mais leve, mais agradável, mais fácil, né? Então, quer despedir, Adriana? Eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer, né, quem ficou com a gente aí, e né, dizer que eu estou muito satisfeita de estar aqui com vocês nessa noite. Tá Obrigada, ótimo. Cristina. Tá ótimo. Eu que agradeço de você ter respondido positivamente ao convite. Adoro quando você vem falar aqui, acho muito legal, porque eu cresço também, a gente se envolve, né? E sempre tem um resultado positivo. Eu tenho certeza que as minhas seguidoras aí gostaram muito. Muito bom mesmo. Boa noite. O pessoal está falando aí, ótimo conteúdo, gostaram da live. Espetacular. Acho que a sua audiência aí, ela é privilegiada, né? Porque são pessoas que se interessam muito pelo autocuidado e você oferece muito isso para elas, né? Eu tenho um grupinho aqui, fiel, que são pessoas realmente que se interessam pela qualidade de vida, pelo autocuidado, pelo crescimento emocional, de vida, né? Isso é muito positivo. Isso não é regra geral, não é todo mundo que tem essa perspectiva, né? Tem essa visão e esse interesse. E tá tudo bem, cada um tem o seu tempo, o seu momento. A gente não sabe quanto tempo que a gente vai viver, né, Cristina? Mas que a gente viva bem. Da melhor forma possível. O tempo que for possível.